O que você vai ver hoje não está em nenhum telejornal do Brasil. Enquanto isso, eles estão discutindo um monte de baboseira lá. E agora, um dossiê silencioso vem sendo montado, unindo as pontas desse esquema bilionário que envolve aí o banco do momento e os nomes mais poderosos da nossa república. De um lado, ministros do Supremo Tribunal Federal sob suspeita de contratos milionários. Do outro, temos aqui no DF um governador que mais uma vez escolheu o silêncio e a omissão. O cerco fechou. Eu sou o Dr. Eric e hoje nós vamos abrir essa caixa preta e o que o sistema não quer que você veja. Então, vem comigo, porque a verdade dói, mas ela liberta. Já vou colocar na tela a primeira notícia que você já deve ter visto, mas fica aqui comigo até o final, é essa aqui do Ricardo Lewandowski, que eu faço questão de passar. Saiu na fonte, é um Metrópolis, viu, pessoal? Então tá lá no Metrópolis, tá aqui, certo? Escritório de Lewandowski recebeu milhões do Banco Master, sem atuar em ações algumas, né? Pelo menos não consta aí nos registros. Apesar do contrato milionário com o Banco Master, o escritório de advocacia, acho que o filho estava tocando, né? Mas o escritório de advocacia do ex-ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não apareceu em nenhum processo relacionado à instituição financeira. Como revelou a coluna Andressa Matais, Lewandowski mantinha um contrato de consultoria jurídica no valor de R$ 250 mil mensais com o Master, firmado com seu escritório. Esse acordo permaneceu vigente até setembro de 2025, durante parte do período em que Ricardo Lewandowski foi ministro do governo Lula. Depois que ele aposentou do Supremo, lembra? Ele aposentou do Supremo e, coincidentemente, ele foi convidado para ser ministro do governo Lula de Justiça ainda. O contrato esteve em nome da Lewandowski Advocacia, escritório registrado em nome da esposa, Yara de Abreu Lewandowski, desculpa, é esposa. Aí de seu filho, Henrique de Abreu Lewandowski. Nenhum dos dois, contudo, afirmou oficialmente como advogado em processos ligados ao banqueiro, Daniel Vorcaro, e suas empresas. Mais uma vez, Banco Master. Em nota, Lewandowski confirmou a contratação do escritório para os serviços de consultoria jurídica. No entanto, esse serviço parece não incluir a representação do Master junto a autoridades do Poder Executivo. Durante o período de contrato, a única reunião registrada de Henrique Lewandowski com alguma autoridade pública ocorreu em maio de 2024. No dia 29 daquele mês, que ele se encontrou com um membro da Advocacia Geral da União, AGU, para tratar de um processo em tramitação no Superior Tribunal de Justiça sobre seguros habitacionais. Não há qualquer menção ao Master no registro dessa reunião. E para você, o que você acha de ganhar R$ 250 mil para literalmente ir em uma reunião? Você acha que é vantajoso? Deixa aí para mim nos comentários. Me diga o que você acha. E aí, meus amigos, não paramos por aí não, porque a gente acha que já para por aqui, né? É um absurdo atrás de absurdo. E nós já vimos aí tudo que é possível e impossível acontecer com esse pessoal, principalmente os ministros do Supremo, né? Eu separei aqui também para vocês uma outra matéria. Essa matéria aqui vai fazer a ligação e a concatenação para tudo que a gente precisa para entender todo esse jogo de xadrez aqui, porque nisso a gente é bom, né? E aí, olha o que o Deltan Dallagnol, que foi procurador lá da Lava Jato, né? Era da PGR, e foi um dos cabeças daquela operação. Olha o que ele está dizendo.
Urgente! Há indícios de lavagem de dinheiro no contrato da esposa de Moraes, diz o relator de CPI. Gente, isso aqui é gravíssimo, gravíssimo. Suspeitas de que a esposa de um dos mais poderosos ministros do Supremo tá lavando dinheiro pro crime organizado. O senador Alessandro Vieira, ele é delegado de polícia, é uma das vozes mais firmes contra o crime no Congresso e ele quer descobrir isso. E é por esse motivo que ele pediu a quebra dos sigilos bancário, fiscal, telefônico e telemático do escritório Barsi Moraes. E você tem noção o que isso significa? Gente, vai ser exposta toda a vida dos Moraes, inclusive do Alexandre Moraes. E se teve algum outro rolo no passado, ele vai vir à tona também. O que o senador está dizendo aqui é que o Banco Master praticava vários crimes contra o sistema financeiro nacional e com o produto desses crimes, que viriam inclusive de crime organizado, o dinheiro oriundo das fraudes bancárias, o dinheiro aplicado e oriundo do crime organizado, aí com isso o Master pagava o escritório da esposa de Alexandre de Moraes. O contrato a peso de ouro, o maior do qual já se ouviu falar na história da República, de 129 milhões de reais, teria sido pago com dinheiro do crime. Gente, eu trabalhei 18 anos como procurador da República e eu nunca ouvi falar de escritórios de advocacia com contratos de honorários desse valor. Eu tenho amigos também de grandes escritórios de São Paulo que jamais viram um contrato desse tamanho. E a esposa do Moraes, uma advogada desconhecida, sem títulos de mestrado, doutorado, sem atuação renomada, leva um contrato desses? E é por isso que o senador ele quer convocar a Viviane Barsi, para que ela se explique perante a CPI do Senado sobre esse contrato. E se a convocação for aprovada pelo colegiado, já era. Ela é obrigatória e a Viviane vai ter que cumprir. E mais, o senador mostra ainda que um dos escritórios da Viviane pode ser de fachada, porque ele foi aberto apenas 2 meses antes do colapso do Master. Nunca o STF viveu um escândalo ético tão grande, nem o povo brasileiro mereceu tanto respostas, e eu nunca vi na minha história uma família de ministros do Supremo tão exposta. Então agora é a hora da verdade. Vão ter os senadores a coragem necessária para ordenar a quebra do sigilo da esposa de Moraes e dos seus negócios? Urgente! Há indícios. Meus amigos, e aí? A declaração veio forte, pancada mesmo do Deltan Dallagnol. Já falei em outras situações aqui para vocês que eu discordo de várias atuações dele à época como procurador da Lava Jato lá, né, como procurador da PGR, enfim. Discordo de vários conchavos com o juiz e até já defendi aqui que isso ensejou o que, assim, ensejou não foi a justa causa para o que nós estamos vivendo hoje, mas isso deu muita força para essa movimentação que nós estamos vendo hoje dos seres supremos, sabe? Estamos além, estamos acima da lei de tudo e de todos. E eu falo que desde essa época ele e o Sérgio Moro, como políticos, são ótimos políticos, mas não como membros do judiciário que eles faziam parte. Então, tenho minhas discordâncias, mas tenho que concordar aqui com ele com relação aos apontamentos feitos pela CPMI, que deve se investigar aí atrás, aprovar essa quebra de sigilo, e aí eu tenho certeza que se aprovar a quebra de sigilo, eles vão achar muita coisa. Esse escritório foi aberto lá naquela época da Lei Magnitsky, lembra? Foi colocada a Magnitsky no Alexandre de Moraes e logo em seguida ela abriu esse escritório para movimentar. E aí, agora a gente faz aqui aquele link, né, de notícias. Vocês perceberam um tanto de dinheiro que saiu desse master para pagar Ricardo Lewandowski, Manteiga, o próprio família aí do Moraes, né? São milhões e milhões que o Vorkar, que é dono, né, do Banco Master, que agora também se descobriu que ele era sócio do BRB, pagou a título de honorários advocatícios. Então, é muito dinheiro, tem muito indício, e eu não estou aqui criminalizando a advocacia, não. Mas quero sim, juntamente com a grande parte aí da maioria do Brasil, que isso tudo seja investigado a fundo. Não só isso, todas as outras condutas, inclusive a do Dias Toffoli, a da família do Dias Toffoli, o que está acontecendo, como que aparece um resort milionário no irmão que teoricamente, não, na prática, não teria condições, né? Só era dono na teoria. Aonde foi parar esse tanto de dinheiro também, que vendeu, né, para o pessoal, para os advogados da JF. Então, é isso. Desculpa aí a empolgação, eu acabei falando muito nesse assunto, mas era necessário. E agora eu quero trazer para você aqui essa notícia aqui, ó. Isso aqui, pessoal,
É um perfil no Instagram, tá? Deixa eu botar na outra tela aqui, pronto, aí fica melhor para vocês. Esse perfil aqui, ó, Diário de Ceilândia. Ceilândia, para quem não é do Distrito Federal, é uma das cidades mais populosas aqui do Distrito Federal, tá? E aí, esse é o Diário de Ceilândia. Tá lá com 135 mil seguidores, é a opinião deles. Eu vou aqui apenas replicar para vocês a opinião deles. E vou falar a minha também, como eu já venho me expressando aqui, sem amarra, sem rodeios, a minha opinião justa e sincera para você, meu amigo e minha amiga. Então, Ibanez repete com Paulo Henrique o que fez com Anderson Torres. Para quem não se lembra, o Anderson Torres foi o secretário de Justiça aqui do governo Ibanez no 8 de janeiro. Aqui vai contar tudo, vamos ler. Vem comigo. Existe um momento revelador em toda gestão política. Quando a crise bate e o gestor precisa decidir se assume ou se esconde, Ibanez Rocha escolheu a segunda opção 2 vezes seguidas, e o paralelo é constrangedor. Em 8 de janeiro de 2023, enquanto Brasília era saqueada, o governo alegou ter confiado nas informações dos subordinados, deu ordens e garantiu. Fez sua parte, prometeu, foi afastado por 90 dias, mas a estratégia funcionou. Anderson Torres carregou o piano sozinho, Ibanez voltou ao cargo e seguiu o governador como se nada tivesse acontecido. 3 anos depois, o roteiro se repete, com precisão cirúrgica. A Folha de São Paulo detalhou como Ibanez tenta se desvincular da compra do Master pelo BRB, Banco Regional aqui de Brasília. Negócio que pode custar 5 bilhões ao Distrito Federal. Novamente, o governador alega desconhecimento. Novamente, culpa o subordinado, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco. Mas os fatos teimam em contradizer a narrativa. Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, contou à Polícia Federal que discutiu a venda diretamente com o Ibanez Rocha, em múltiplas ocasiões. Paulo Henrique, que era então presidente do BRB, declarou que prestava contas sistemáticas ao governador, até porque o GDF controla o BRB. E que seria absurdo conduzir uma aquisição desse tamanho sem um aval político. O departamento jurídico do banco alertou sobre riscos. O conselho, repleto de indicados do Buriti, aprovou a si mesmo. Há 3 pedidos de impeachment em tramitação. O STJ investiga e Ibanez segue repetindo que está totalmente limpo, que nunca tratou do assunto, que confiou nas pessoas erradas. O problema dessa estratégia não é apenas moral, é que ela pressupõe uma incompetência tão profunda que, se verdadeira, já seria motivo suficiente para afastamento. Afinal, que tipo de governante alega ignorar completamente operações bilionárias do próprio banco público? Que gestor se ausenta de decisões críticas de segurança nas vésperas de um ato marcado havia semanas? A resposta mais provável é a mais simples. Ibanez sabia, participou. E quando deu errado, fez o que já tinha feito antes, jogou a responsabilidade para baixo. Essa é uma opinião muito forte aqui do Instagram, Diário de Ceilândia, que fala com relação ao governador Ibanez Rocha de Brasília, só que aponta uma metodologia que sistematicamente a gente já vem observando aqui há algum tempo em Brasília. Nada é culpa do governador, nada é culpa da vice-governadora, nada é culpa de ninguém que está ali nas cabeças. Sempre é o secretário, é o presidente do banco, é alguém que vai estar assumindo. Aqui, boboca, fofoca, tá, pessoal? Isso é Rádio Corredor, não estou falando nada oficial, mas todo mundo comenta de que assim tem se tornado uma prática constante há algum tempo. Não sei se por causa dos recursos financeiros, que são muitos, por enquanto, até essa questão toda do BRB vir à tona, e aí as pessoas acabam assumindo os problemas para não complicar um grupo maior de pessoas, entende? Então, isso é muito complicado,
mas vamos acompanhar atentamente aqui os próximos passos, porque eu tenho certeza que você ainda vai ver coisa, viu, minha filha? Como diria minha avó, você ainda vai ver coisa. Então, vamos ficar atento nessa questão aqui, que nós estamos bem atentos, e para trazer as denúncias também que nós temos que trazer. Então, tá aí mais uma. Agora vamos tratar sobre essa questão do Dias Toffoli. Isso, senhor presidente, de Vou fato. voltar novamente aqui, pessoal. aí Vou mudar para vocês. É ficar curioso melhor, tá? Aqui. É importante dar um esclarecimento aqui, senhor presidente, de fato. E aí é curioso o juiz dar um esclarecimento de fato, mas diante do que Engraçado, da hein? afirmação, tinham juízes de carreira que faziam postagens. Todos nós sabemos que aquela eleição foi polarizada. Não vou aqui citar nomes, mas foi uma eleição polarizada, e nessa eleição polarizada tinham juízes dentro da carreira que faziam posts em redes sociais, inclusive com camisetas com o nome do candidato. Tanto do candidato A, tanto do candidato Z, ou vice-versa. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, abriu procedimento contra todos esses magistrados, e esses magistrados tiveram uma determinação de pararem com essa atuação. Portanto, não eram magistrados aposentados ou ex-magistrados, eram magistrados no exercício da carreira, afrontando a lei orgânica da magistratura. É importante dar um esclarecimento aqui, senhor isso, presidente, pessoal. de fato. Comunicação aqui do Dias Toffoli, né? Ministro Dias Toffoli, fazendo graça, né? É muito engraçado mesmo que tinha juiz que usava a camiseta de candidato na eleição, lá, nossa. E hoje a gente tem juiz que usa de time de futebol com um patrocínio master, né? Então, na boa, esse pessoal, desculpa, tá, pessoal, as palavras, mas só pode achar que o brasileiro é imbecil mesmo, né? Trata a gente igual um bando de imbecil, porque o que eles estão fazendo vai além de tudo que a gente já viu nesse Brasil, de imoralidade, enfim, não vou acusar não, né? Até porque pode acontecer algo pior na nossa liberdade. Então aqui, ó, tá no Juris News BR, tá lá no perfil do Juris News, pessoal. Quem quiser conferir, eu acompanho o Juris News aqui, é jurídico, perfeito? Então, durante o julgamento que analisa a validade das normas do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que o Supremo disse que ele não está sujeito às normas do CNJ, são os únicos seres do Brasil que não estão sujeitos a nada, tá? Nenhum tipo de fiscalização, nenhum, zero. Ninguém fiscaliza, diz que quem tem que fiscalizar ministro do Supremo é outro ministro do Supremo. Sabe quando que você vai ver isso acontecer? Que eu não vi até hoje, se a gente não viu até hoje, que esse bando de escândalo aqui, é nunca que você vai ver isso acontecer. É nunca. Mas tudo bem. Estou aqui na luta, inclusive, no projeto de lei para criminalizar esse tipo de conduta de parente, juiz, advogado que atua no mesmo processo. Tem um artigo lá que trata justamente sobre isso, para que sejam sim fiscalizados pelo CNJ. Desculpa, empolgação, mas vamos voltar aqui. Então, durante esse julgamento que analisa a validade das normas do Conselho Nacional de Justiça sobre a conduta de magistrados na internet, o ministro Dias Toffoli trouxe exemplos reais para justificar a necessidade de limites rígidos. Em uma parte contundente, Toffoli recordou episódios ocorridos em pleitos passados nos quais juízes da ativa abandonaram a neutralidade institucional para adotar posturas de militância política. Não vamos nem lembrar que colocaram lá no STF, né? Um ex-governador e tal, que inclusive deu uma decisão hoje muito acertada, eu vou comentar ela amanhã. Estou inclusive querendo fazer um editorial a mais por dia. O que você acha? O que você acha de eu subir 2 editoriais por dia, como se fosse um jornal da manhã e um jornal da noite? Comenta aqui para mim se você quer 2 editoriais por dia, porque aí fica mais fácil. Eu não preciso fazer tão corrido, 5 matérias, 5 notícias, dá para eu fazer o tempo um pouquinho mais reduzido, 15 minutos, talvez 20 minutos cada editorial e 2 por dia. Vai dar um trabalhão,
mas nós estamos aqui para atuar e para fazer, trazer notícia e trazer informação. Então, vamos voltar aqui. Então, segundo Toffoli, tais atitudes ferem de morte a imparcialidade do judiciário e a confiança da população nas instituições. O que está batendo o judiciário e a confiança da população no judiciário não é o juiz de primeiro grau que fala que vai votar no Lula ou no Bolsonaro. Vamos aqui dar nomes aos bois, já que o ministro não quis. Aqui não é isso. Não é quem vai votar em A ou B, não. Isso não é o que está acabando com o judiciário. O que está acabando com o judiciário é o tanto de coisa errada que a gente vê, de bilhões e bilhões circulando, voando, escritório de advogado. Gente, e o Alexandre de Moraes falando que não atua, que não tem juiz atuando em casos que envolvem ministros, esposas, filhos. Meu Deus do céu! É um tapa na cara da sociedade brasileira. Vamos acordar, meu povo. Vamos acordar. Claro que tem. E aqui, hoje em dia, tá acabando com tudo, porque hoje em dia vão contratar aqui advogado em Brasília, pergunta, você é ligado a quem? Oi? Sou advogado, resolvo o problema, estudei, sou mestre, sou doutor, faço isso, faço aquilo, sou... Não. Você é filho de quem? Você é parente de quem? Qual é o juiz? Qual é o ministro? Qual é o desembargador? Que isso? Isso é justiça? Isso é justiça? Então... minha indignação quanto a isso, e eu peço desculpa de novo, mas tem que se indignar. Para ilustrar a importância da fiscalização, Toffoli citou as intervenções realizadas pelo então Corregedor Nacional de Justiça, o ministro do STJ, Humberto Martins. Na época, a Corregedoria precisou atuar de forma célere para coibir os excessos e manter a liturgia do cargo. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui para vocês. Eu não estou dizendo que a questão do juiz... ele deve sair postando, deve estar na rede social fazendo mídia. Não é isso. Ao contrário, eu penso que juiz tem que ser uma pessoa reservada nas suas opiniões, na sua vida pessoal. Isso é o que eu penso. Se você não quer ser reservado, ser assim como pessoa, então não faz concurso para juiz, que você tem uma prestação de contas com a sociedade. Não basta ser, tem que parecer ser também. Tem que parecer ser íntegro, tem que parecer... Aliás, não tem que ficar aparecendo como muitos ministros do Supremo fazem. E aí, na minha humilde opinião, eu vou deixar aqui para vocês que eu já vi coisa demais nesse judiciário brasileiro. Vocês sabem que eu falo sempre aqui para vocês que eu sou mestre em Ciências Jurídico-Políticas por Portugal, então já vi coisa lá também. Sou doutor pela Universidade de Salamanca, lá na Espanha também já vi coisa lá. Estou fazendo um pós-doutorado lá na Washington University, nos Estados Unidos. Então, isso não quer dizer nada com relação ao nosso bate-papo de amigos aqui, mas tenha certeza que pelo menos você vai saber que eu tenho um pouquinho de experiência para lhe dizer que eu sei muito bem que esse não é o problema do judiciário que o ministro Dias Toffoli está dizendo aqui. Eu tenho certeza que o problema do judiciário hoje, eu falo isso sem amarras e sem rodeios, são alguns ministros do Supremo. Alguns que eu não preciso nem citar nome, que vocês já sabem de quase todos, e eu vou incluir mais um que eu já falei nos outros editoriais, que assim que André Ventura, ganhando lá em Portugal, vai cair na investigação, é o Gilmarzão. Pode ter certeza disso. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua confiança, muito obrigado pela sua audiência. Desculpe aí um pouco a cara de cansado. Eu cheguei tarde, o editorial saiu atrasado hoje. Na verdade, ainda eu nem terminei, tem um monte de coisa para fazer aqui, mas eu precisava parar para trazer esse tanto de notícia que, pese ser ruim, é bom porque a verdade, a tona está aparecendo, está vindo à tona a verdade. Isso é muito bom. Então, eu conto com você, conto com o seu apoio para a gente estar aqui amanhã de novo comentando as notícias e sem amarra, sem rodeios e sem receber dinheiro do Estado, que é muito importante. Tchau, pessoal. Até mais. Fiquem com Deus.